Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. A todos eu desejo uma boa noite e peço sinceramente que Deus me ilumine e que as minhas palavras possam ser úteis. O Homem Integral foi um trabalho do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu acho que por volta de 1988 e editado em 1990. Mas, naquela época, ainda não tínhamos os problemas que a sociedade vivencia hoje. E o livro já era absolutamente atual. E ainda hoje, é como se ele tivesse sido ditado diante do cenário que a gente está vivendo. E na divulgação desse livro, Divaldo, ele relatava a história de um professor de psicologia que lá na Rússia, na década de 20, foi fundar a sua escola de psicologia. E tinha um dos seus alunos, Anthony, que era um verdadeiro psicopata. Entre os seus alunos, a nata da sociedade, filhos da burguesia, faziam parte do seu grupo de alunos. Mas eles viviam um tormento terrível com a presença desse Anthony. Ele transformava a vida de todos os alunos de psicologia de uma forma que eles não tinham paz. E aí o professor decidiu fazer uma viagem e eles aproveitaram a ausência do professor e se reuniram e expulsaram o Anthony lá da escola de psicologia. E quando o professor retorna, sente que está faltando alguma coisa. E aí eles se reúnem com o professor e dizem, olha, nós botamos ele para fora daqui, mas vocês não podiam fazer. Mas ele era um tormento. E o professor vai e procura ele nos lugares mais sombrios, mais sórdidos, onde a escória se reunia, e o encontra lá. E tenta o convencer, e ele, não quero voltar para lá, porque aquelas pessoas elas não têm capacidade de entender os problemas humanos. Mas você precisa voltar. Ao ponto que ele o contratou, não era mais um aluno, ele passa a ser contratado com salário pago para voltar à escola de psicologia. E quando os alunos o percebem, fazem a proposta de ou ele ou nós, e aí o professor vai explicar a eles que ele era o melhor professor que eles poderiam ter. Porque estudar na prática aquele comportamento, aquele relacionamento, para que eles pudessem vivenciar e se moldar. Isso me lembrou que eu em determinado momento onde trabalho, tinha um colega que ele criava problema para todo mundo. E eu achei muito parecido com essa história do Anthony, porque esse colega, ele procurava tornar difícil a vida de todo mundo, até que um dia todo mundo se reuniu e conseguiu que ele fosse para outra unidade, para outro setor. E com a ausência dele, aquela suposta paz que a gente sentiu, fez com que a gente percebesse que ele realmente era um grande professor, que as pessoas que nos dificultam a vida, essas pessoas, elas estão nos dando a oportunidade de aprender. Mas, no trabalho de Joana de Ângeles, eu estava visualizando
E ele descreve bem o homem como o homem é um animal racional, moral e biopsicossocial. Bio porque ele é vida, psíquico porque ele é mente, social porque ele necessita do relacionamento, ele necessita da comunicação. Ele é mamífero, ele é bípede, bimano, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, o ser humano. E uma coisa que me pegou foi linguagem articulada. Eu fui mais ainda, a composição química do homem, 65% somos oxigênio, 19% carbono, 10% de hidrogênio, 3,1% aproximadamente nitrogênio, 1,5% de cálcio, 1% de fósforo, 0,30% de potássio. Isso dá em torno de 99% da massa, além de enxofre, sódio, ferro, magnésio, cloro. Agora, o que mais interessante é que se nós combinarmos todos esses elementos da maneira que quisermos, com a tecnologia que nós quisermos, ainda vai faltar alguma coisa. Vai faltar o self, o sopro divino, a alma, a essência, o que nós quisermos chamar, mas faltará o toque de Deus. Então o homem é um ser extremamente sociável, é um ser extremamente dependente. E aí eu estava vasculhando informações e eu vi aqui lá em João 1,1 e a frase: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em João 1,2, no princípio ele estava com Deus. João 1,3, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Ou seja, o verbo, a palavra. Em Gênesis 1,3, e Deus disse: a luz, e a luz se fez. A palavra, o verbo, a vontade. Porque à luz da paleoantropologia, lá no livro História da Humanidade, de 1902, eles relatam que quando o homem desceu das árvores há alguns milhares de anos, quando o homem desce das árvores e começa a viver em sociedade, se formar em grupos, ele desenvolve a sua mais poderosa ferramenta, e não menos a mais poderosa de todas as armas, que é a linguagem. Através da linguagem, o homem pôde comunicar as suas necessidades, suas percepções do mundo, o seu entendimento das coisas. Através da linguagem, o homem começou a criar novas ferramentas. Através da linguagem, o homem começou a se comunicar com outros grupos e criar novas necessidades. E a partir daí, começam a evoluir os grupos. E aqueles que tinham a capacidade de melhor desenvolver a linguagem, começaram a ocupar posições de destaque entre as sociedades. E aí começam a surgir os sacerdotes, começam a surgir os dominadores, os líderes, os reis. E o não entendimento da linguagem, e o não entendimento das minhas percepções, o não entendimento das minhas vontades, causa conflitos e surgem as discórdias, surgem as guerras, surgem as destruições, surgem as dominações. E o homem começa a ganhar tempo no mundo. E durante milhares de anos, no processo de evolução, o homem, através da linguagem, ele consegue manipular as pessoas, ele consegue se sobrepor uns sobre os outros. E essa dominação vem mexendo profundamente com o processo evolutivo de cada um, com a forma que cada um consegue se trabalhar. Agora, bem perto, há 2.400 anos, lá na Grécia, no templo de Delfos, a frase que se ficou eternizada, conhece-te a ti mesmo, ela vem abrir uma nova página no entendimento do processo da evolução humana. Quando nós precisávamos nos conhecer, já naquela época, já se havia estudos sobre o comportamento humano, sobre as dores que transformavam, sobre as doenças da alma, já começava a existir entendimento sobre isso. E a gente vê que houve expansões de reinos e de guerras e de dominações, mas já na Idade Média, a partir do ano 1200, 1300,
quando começa a haver as navegações, quando começa a ocorrer as expansões de forma global, aumenta-se o processo de dominação do homem, surge a escravização, surgem os processos de acumulação de riquezas e o poder, e cada vez mais o homem se afasta de Deus, o homem se afasta dos seus objetivos, e começa o homem a oprimir o homem, começa o homem a se sobrepor ao homem. E para não ficar muito lá no passado, um momento interessante na história da humanidade, por volta de 1840, 1750 a 1840, quando surge o processo de Revolução Industrial na Europa, habitualmente se viviam em feudos, pequenas comunidades, onde as pessoas moravam, prestavam obediência aos donos da terra, que por sua vez prestavam obediência aos reis, e as pessoas trabalhavam alguns dias para os donos da terra e um dia para ele. Mas com a Revolução Industrial, essas pessoas foram expulsas dos campos e passam a viver nas cidades em torno das indústrias, porque os campos eram utilizados para a produção de pastagens para os rebanhos que ofereciam a lã para alimentar a indústria têxtil. A partir desse momento começa a surgir um grande movimento. E também, paralelo a isso, grandes movimentos de libertação, de entendimento e de compreensão das necessidades da alma. Surgem escolas de psicologia, surgem asilos para pessoas com problemas psíquicos. As sociedades começavam a haver competição, as pessoas cada vez se frustravam por não ter os mesmos status que alguma parcela da sociedade tinha, e começam a surgir os grandes conflitos e nações contra nações. Mas adentramos o século XX e a Europa, recém-saída da Guerra da Crimeia e da Revolução Franco-Prussiana, onde discutiam e se dividiam poder e terra, e muitas pessoas morreram. E já adentra o século XX, mergulhado em uma Primeira Guerra Mundial, e lá em parte da Europa a Rússia mergulha na sua revolução, e por consequências disso, da violência e da violação de direitos, surge uma Segunda Guerra Mundial. E depois dessa Segunda Guerra Mundial, surge uma Guerra Fria. E ainda na metade do século XX, há um exemplo, os Estados Unidos, mais da metade da população já tinha experimentado uma droga chamada Prozac, a droga da alegria. E nessa época, no ano de 1980, que Joana de Ângeles lança esse livro, O Homem Integral. A gente percebe que o homem moderno, o homem da segunda metade do século XX, desenvolve a capacidade tecnológica de desenvolver a comunicação, de tornar a comunicação cada vez mais fácil. Consegue colocar o homem na Lua. E ainda hoje, em pleno século XXI, com toda a tecnologia, o homem se preocupa em levar o homem a Marte, consegue com uma facilidade colocar o homem no espaço. E em meio a toda essa tecnologia, em meio a todo esse desenvolvimento, o homem ainda divide espaço e ainda disputa restos de alimentos com os ratos. E por que chegamos a tal ponto? E o que nos conduziu a isso? O homem moderno, ele vive em busca de copiar modelos. E aí, mergulhado em conflitos, aqueles que não conseguem se firmar, porque num passado, há pouco mais de 1000 anos, se dizia que o homem que nascia pobre, porque tinha que ser pobre, o homem que nascia rico, porque era vontade de Deus. E as pessoas se frustravam, mas de algum modo aceitavam. Mas quando foi rompido essas ideias, as pessoas começavam a ver algumas pessoas com muito sucesso, e você não tinha sucesso nenhum. Umas pessoas com muito e você sem nada. Isso vai desenvolvendo dentro de você
um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade. E isso vem mexendo com a sociedade. E o homem moderno começou a criar cada vez mais demandas e criar cada vez mais necessidades e determinar quais eram as nossas necessidades. Uma sociedade de consumo mergulhada nas necessidades de produzir para alimentar o capitalismo, para alimentar o sistema, começa a determinar o que é bom e o que é ruim. E as pessoas, na busca de se enquadrar nesses princípios, se enquadrar nesses modos, mergulham em profundas dores e mergulham em profundo processo de desconstrução da sua personalidade, da sua essência. Como Leandro dizia, hoje é o melhor dia da minha vida, porque mergulhado nesse processo, perdido nisso, nós vivemos muito preocupados com o futuro. Isso chama-se ansiedade. E quando nós estamos muito mergulhados no passado, é uma característica da depressão. E quando nós estamos muito mergulhados no passado ou no futuro, nós não estamos no presente. E o presente, a palavra no nosso idioma é a palavra mais perfeita, porque o presente é conhecido como uma dádiva. E é uma dádiva que o Criador nos dá. O momento presente é o momento que você faz a construção do seu futuro. E quando você constrói o seu futuro, você tem um passado com um alicerce sólido. Porque se você está no momento presente e não está vivenciando ele, e você está com um olho no amanhã, ou você está mergulhado com ressentimentos no passado, o presente vai passar. E quando você chegar no futuro, no amanhã, que se debruçar na janela e olhar o passado, não terá um passado. E você não tem um presente com solidez, porque você não construiu ele no passado. Que coisa louca. Vivenciar o presente é a forma que você tem de fazer bem feito, de fazer certo. A gente tem o hábito de dizer que só vai ser feliz amanhã. As tecnologias que os homens desenvolvem aproximam quem está longe e distanciam quem está perto. As redes sociais, que são as verdadeiras vitrines de mentira, são causadoras de aflições, decepções. A depressão, ela consome cada vez mais o homem. E estatisticamente, pela Organização Mundial, hoje cerca de 15% da população sofre de transtornos decorrentes da depressão. Nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas no mundo são vitimadas por essa destruição da essência do homem. E o homem integral, ele vem exatamente trabalhar essa carência humana. Ele vem chamar a atenção para esse processo de destruição de uma sociedade, das pessoas que estão interrompendo o seu processo evolutivo. E não se trata de o homem ser íntegro, nem ser integrado, mas ele ser integral. E aí o ser íntegro é uma obrigação, porque se a gente não cumprir essa obrigação social, nós seremos afastados da sociedade. E integrado é quando você faz parte de alguma coisa, mas integral é quando você tem consciência e você torna-se um ser num processo dinâmico cada vez mais de melhoria e de construção da sua personalidade, de melhoria do seu processo infinito, de caminhar para Deus. Você tem essa consciência. Tem uma história muito interessante. Durante os anos 60 do século passado, os Estados Unidos, na competição entre Estados Unidos e Rússia na conquista aeroespacial, e lá no Cabo Canaveral, no ano de 1969, preparando todas as etapas para se colocar o homem na Lua, o mundo todo de olho na televisão, todos os lares, em quase todo mundo, atentos para ver o lançamento do foguete,
queria levar o homem à lua, e eu me lembro, eu era criança e eu parado à frente da televisão, muito embora nós não estávamos assistindo ao vivo, mas olhando, filtrado aquele momento, lá nos Estados Unidos, médicos monitorando os astronautas, engenheiros testando os últimos detalhes, checando cada ponto, o jornalista corria de um lado para outro, o mundo estava em polvorosa, era um momento extraordinário, o homem vai jogar o homem no espaço, o homem vai à lua e vai voltar. Isso é um processo de evolução muito grande para os cientistas. E um jornalista percebe que um homem varrendo com muita precisão o salão, e o seu olhar firme, confiante de varrer, e a destreza como ele fazia, a habilidade como ele fazia aquilo, e ele acha de perguntar àquele homem o que ele estava fazendo ali. E talvez tivesse se perdido no tempo e no espaço, se não for a resposta daquele faxineiro. Quando ele pergunta, o que você faz aqui? E ele diz, eu estou ajudando a colocar o homem na lua. O jornalista riu e não compreendeu a profundidade. Aquele homem se sentia integrado, ele se sentia parte, porque não era só o engenheiro, não era só o médico, não era só o astronauta, não era só o mecânico, mas cada pessoa fazia parte de um processo e ele era parte daquele processo. E sentir-se integrado. Não basta você ser íntegro, mas sentir-se integrado. Saber que você é parte de uma sociedade. Saber que você é parte de um grande projeto. Saber que nós somos parte de um grande projeto de Deus. Que sem nós não seria o todo. Então, é como uma peça de um quebra-cabeça. Ele só vai estar completo quando todas as peças estiverem interligadas. Se uma peça estiver fora, não tem um quebra-cabeça completo. E assim é a sociedade. Cada um de nós tem um papel na sociedade, cada um de nós tem um papel na família, cada um de nós tem um papel na vida, cada um de nós tem um papel e tem uma determinação com Deus, com a vida, com a eternidade. E se sentir íntegro é uma obrigação, se sentir integrado é uma consciência, se sentir integral, se buscar ser integral, é um processo dinâmico, é um processo infinito e contínuo de melhoria, cada vez melhorar-se, cada vez transformar-se, cada vez atingir um degrau a mais na escala evolutiva. Mas no livro de Joana de Ângeles, é um livro que eu particularmente, eu tinha lido esse livro em 1991, 92, e agora recentemente eu li umas 4 vezes, e quanto mais você lê, você percebe que é muito complexo. Mas uma coisa que me fez parar, até porque você tentar resumir um livro em 1 hora, não é fácil. E o que me parou foram os 5 fatores de perturbação. Ela determina nesse seu trabalho 5 fatores de perturbação. E a saber, a rotina. Porque nós, normalmente, traçamos pequenas metas para a nossa vida e vivenciamos aquilo rotineiramente. Acordar a tal hora, fazer tal atividade, vai para o trabalho, volta para casa, e assim a gente passa a vida e não vivenciou. Isso me lembra um trabalhador de um cartório que depois de 35 anos de atividade, ele, na festinha de encerramento, de discurso, ele se achava muito importante naquilo que ele fazia, e é necessário que nos sintamos importantes. Mas o que ele disse deixou o jovem que eu substituí incomodado, quando ele dizia, estou entregando aqui, porque eu tenho 35 anos de experiência batendo os carimbos. E aí o jovem disse, mas 35 anos? Sim, 35 anos de experiência. E aí ele diz, quanto tempo você passou para aprender a fazer esse trabalho? Rápido, 15 minutos. Pois eu te digo, você tem 15 minutos de experiência repetido durante 35 anos. E ele se incomodou. E é verdade. Porque nós, às vezes, a rotina faz com que nós traçamos pequenas metas.
E, particularmente, nós deixamos para ser feliz amanhã. Porque quando eu terminar os estudos, eu serei feliz. Quando eu casar, eu serei feliz. Quando eu tiver meus filhos, eu serei feliz. Quando meus filhos crescerem, eu vou poder ser feliz. Mas meus filhos vão se formar, então aí eu vou poder ser feliz. Quando os meus filhos casarem-se, aí eu vou estar tranquilo, vou ser feliz. Aí os filhos casam, aí vem os netos, e você nunca vai ser feliz. E vem a velhice. Porque o momento de ser feliz não é amanhã. É o que o meu amigo Leandro dizia. O melhor dia da minha vida é hoje. E o melhor momento da nossa vida, por incrível que pareça, mesmo que seja me ouvindo falar, é agora. Porque cada um de nós está vivo e consciente. Consciente que somos uma energia vibrante. E sabemos e temos a consciência que existe um ser superior que nos quer, que quer o nosso melhor, que espera de nós o melhor. Mas, mergulhados na rotina, o homem moderno começa a sofrer e ele torna-se infeliz. E a rotina o conduz à ansiedade. No processo de ansiedade, ele, para não se tornar vítima da ansiedade, ele assume comportamento ansioso. Isso desgasta, se preocupar com o futuro, querer fazer coisas que não está adaptada. Então começa a surgir os processos enfermiços, atitudes egoístas, a competitividade. Ele tem que sair da rotina. A ansiedade o corrói. É o que eu dizia anteriormente, quando você quer buscar o futuro e não vivencia o presente e você não tem um passado. A ansiedade você se perde. E para fugir da ansiedade, você mergulha no medo. O medo, o homem é impulsionado para a violência, a frieza de sentimentos, na busca de proteger seus interesses, reage com brutalidade, buscando a força, o que não consegue de forma natural ou legal. Há alguns irmãos, quando eles praticam atos de violência ou assalto, a maneira como eles tratam as pessoas que são suas vítimas é como se elas estivessem devolvendo algo que lhes pertence, que a sociedade lhe tomou. À medida como as pessoas brutalmente disputam cargos, disputam posições, passam pelas misérias sociais, pelas pessoas na calçada, apressados, porque ele tem muitos compromissos, porque ele tem que vencer obstáculos, e se esquece de quantos infortúnios à sua volta. E o medo faz com que eles se fechem. Por medo, a sociedade se agride, se ataca. E por medo, as pessoas se prendem, se trancam em suas casas, se fecham em seus palácios, em seus castelos, em seus muros, e se isolam. Ironicamente, bloqueiam a comunicação, voltam como se voltassem a habitar nas árvores e eliminam a linguagem que proporcionou todo o processo de caminhada. E nisso, ele se percebe que está na solidão. Nas consequências da rotina e do medo, eles se ilham em suas fortalezas. Eles eliminam a sociabilidade. Aquilo que dizia anteriormente, o homem é um ser biopsíquico-social, porque o homem é extremamente sociável. Nós necessitamos da comunicação uns com os outros. Se você se isolar, se você se ilhar, você morre. E nós vemos exemplos disso, de astros da música, e eu poderia citar alguns nomes, eu creio que não tem problema. A exemplo de Michael Jackson, Robbie Williams, um grande humorista, o cantor Cazuza, Cássia Eller, Elis Regina e tantos outros nomes da música, das artes cênicas, que para enfrentar o público tomavam remédio para dar alegria, e quando voltava para suas casas, aquela alegria já não os interessava mais, tomavam remédios para baixar aquela frequência e ficavam nessa frequência. E ilhados do mundo. Tinham todo o que o dinheiro podia comprar, mas eles não tinham a felicidade que deveria habitar dentro de cada um de nós. Eles não tinham paz.
a solidão. E não só esses grandes nomes, nós temos medo de caminhar na rua, nós vivemos com medo, estamos nos tornando uma sociedade com medo. E nesse processo de disputa, de permanência do emprego, de se manter na melhor posição, medo de passar fome, medo de ficar desempregado, medo de ficar sem nada, as pessoas não conseguem parar, não conseguem ser elas. E aí, você quer agora a liberdade. Então, para fugir da rotina, caem na ansiedade, atormentados pelo medo, tornam-se vítimas da solidão e anseiam por liberdade. Em nome da liberdade, excedem toda sorte de atos extravagante e desestruturador social. E aí nós vemos a consumolatria, as pessoas que compram, e quando chegam em casa não estão satisfeitas, porque não era aquilo que eles preenchiam. As pessoas que consomem droga, as pessoas que mergulham no sexualismo, na sensualidade, o rompimento das relações éticas, de toda a sorte de desequilíbrio social e emocional e destruidor de uma sociedade de bem-estar. Então o homem, ele busca a liberdade através da extravagância, através do excesso. E isso leva a estranhos rumos. Faz surgir o homem à aparência, a felicidade nas redes sociais. Existe alguém feliz na rede social? Porque as pessoas começam a ver as fotos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e as pessoas estão sempre felizes, as pessoas estão sempre bem financeiramente. E as pessoas que sabem que não estão, quando vê aquilo, começam a se revoltar cada vez mais. Ela começa a se sentir cada vez mais excluída de um processo. Né? Às vezes a pessoa vai para uma praia, aí chega na porta de um grande hotel e faz uma selfie, mas está hospedado numa pequena pousada, que não é nada demais. Mas ela tem que mostrar que ela é mais. Ou seja, o homem é a aparência. Né? Então, as pessoas começam cada vez a mergulhar, cada vez as frustrações por não ter realizações sociais, por não fazer parte daquele quadro, por não ter fazer parte daquele grupo de consumo, as pessoas começam a se frustrar, e cada vez mais. E o medo de não atingir objetivos dentro do trabalho, cada vez mais são criados objetivos, e você quer fazer parte, e às vezes você pisa as pessoas, às vezes você distrata as pessoas, seus companheiros de trabalho, seus companheiros de lar, família. Às vezes você perde a oportunidade, eu volto ao que o Leandro dizendo agora, o melhor dia do mundo é o hoje. É o momento que eu estou vivendo, o momento de eu reconstruir minha relação com a minha família, minha relação com os meus amigos, minha relação com a sociedade. É o momento de eu fazer uma revisão sobre os meus conceitos, o que realmente é importante para um homem integral. Nesse processo dinâmico de reconstrução e de modelação, de entendimento, de aceitação dos defeitos alheios para que os outros aceitem os meus defeitos, de ter compreensão com as faltas dos outros e não ter com as nossas, e cobrar mais de nós, mas sem sofrer. O ódio e o suicídio. Quantas pessoas têm cometido assassinatos e quantas pessoas têm cometido suicídio? E quando você vai buscar, são frustrações pela não realização dentro do processo de construção de uma sociedade que começa lá atrás desenvolvendo a linguagem, desenvolvendo a comunicação. E através dessa comunicação, uma poderosa ferramenta, mas também uma poderosa arma. Quantas guerras não se iniciaram por causa da comunicação? E a guerra que vivenciamos hoje, a guerra do consumismo, a guerra da necessidade não satisfeita, a guerra de satisfação dos desejos e dos anseios. E aí nós criamos os mitos. Alguns entregam-se a Deus, outros buscam as teologias da prosperidade. Criamos super-heróis, modelos, e aí mergulhamos no modelo do biotipo de corpo bem dotado e mergulham nas academias e se esquecem das vidas, e outros em cirurgias, e quantas pessoas são frustradas porque querem ter o corpo de A, B ou C, outros querem ter a musculatura, e se esquecem que a melhor musculatura, que o melhor corpo, que o melhor rosto, que a melhor voz é a dele, porque foi aquilo que Deus lhe concedeu.
E que para que eu possa amar alguém, eu tenho que primeiro me amar. E se eu não gosto de mim, eu não vou poder gostar de ninguém. Porque o modelo para que eu possa julgar as pessoas sou eu. E a rotina, o medo da solidão e a busca da liberdade. E na busca da realidade necessita cada vez mais de autodescobrimento. O homem em 360 graus. Desenvolver consciência ética, buscar uma religiosidade mais que uma religião. O homem 360 graus. Outro dia eu falei, acho que falei aqui, que é uma linha da psicologia, que ele dizia o seguinte: se pudéssemos definir um homem e dividir a sua personalidade, a sua essência, e pudéssemos comparar que tudo isso habitasse no seu cérebro, na sua mente, e dividíssemos ela em 4 partes distintas, onde 2 partes frontais, 2 partes traseiras. E no lóbulo frontal esquerdo, seria tudo aquilo que eu sei de mim, tudo aquilo que eu conheço de mim, que eu permito que o mundo saiba. E na parte frontal direita, seria tudo aquilo que eu sei de mim, seria tudo aquilo que eu não sei de mim, mas que todas as pessoas que convivem comigo sabem, só eu não sei. Na minha parte esquerda traseira, seria tudo aquilo que eu sei de mim, tudo aquilo que eu compreendo, mas que eu não quero que ninguém saiba. E na minha parte traseira direita, tudo aquilo que nem eu, nem ninguém sabem de mim. E no processo de entendimento, buscar se entender integralmente, se aceitar, tentar compreender as suas limitações, tentar compreender aquilo que você realmente é e ser o mais transparente possível, aceitar as percepções das pessoas para formar o seu entendimento e te ajudar a avançar num processo de crescimento na dinâmica do ser integral. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí ele já dizia, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí ele diz, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Porque ele relata que quando ele vivia na terra, quem conheceu a história de Santo Agostinho, ela está bem expressa no livro Os Santos que Abalaram o Mundo. E filho da então santa pela Igreja Católica, Santa Mônica, que lutou muito para tentar dissuadi-lo de sua vida. Ele era um professor de retórica, era gostava de farras e tudo. E retórica, a linguagem, ele tinha o dom da linguagem. E ele dizia que quando ele foi se moldar, ele ao final de cada dia, ele fazia uma reflexão. O que eu fiz hoje, eu reprovaria em alguém, senão eu continuaria. E aquilo que eu reprovaria, eu parava de fazer. É um processo de transformação e de mudança. Lá no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs essa questão: mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 12 mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles os façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Então, a postura do homem integral, no seu processo de transformação, fazer aos outros o que queria que os outros nos façam. Colocar limite sobre as nossas atitudes, sobre os nossos desejos. Tem uma historinha interessante. Conta-se que era um ano de eleição, um ano político. E o prefeito queria fazer uma grande festa, queria fazer uma grande
comemoração, era aniversário da cidade, era aniversário do prefeito, era um ano de eleição. Então ele mandou construir, reuniu seus secretários e um deles decidiu que o ideal era fazer um pau de sebo, cultura da cidade. Então ele mandou fazer um pau de sebo com um exagero político, o mais alto que tinha, com 30 metros. Deram trabalho para conseguir um pau com 30 metros, ele fez aquele enorme. E no dia da festa, o prefeito lá do Palácio Municipal e o povo tudo reunido, e o povo subia, e chegava 1 metro, 2 metros, descia, caía no chão, subia, dizia assim, esse prefeito... E aí o povo derrotado, dizia, não, isso aí ninguém sobe, ninguém não, ele fez um negócio aqui que é para ninguém subir. E o prefeito ficou incomodado, reúne seu secretário, manda buscar alguém que fosse capaz de provar que alguém subia naquele pau de sebo. Aí ele mandou buscar o maior alpinista que conhecia no Brasil. Chega aquele homem, carrão, para aquele carrão, e o povo se reúne para ver aquilo tudo lá. E ele desce todo enfeitado, com aquela roupa de alpinista, se prepara, examina, olha o vento, mede o vento, tudo, se prepara para subir, e ele começa a subir, e o povo, não consegue, e ele vai, 1, 2, 3, 5 metros, 6 metros, o povo vai conseguir 7, 8 metros, ele desce lá assim, que ele cai no chão, o povo começa a vaiar, e quem está no chão não quer ficar só. Não, porque realmente tem uma coisa errada, e esse prefeito fez isso, e aí ele começa a ficar contra o prefeito. Aí ele começa a discursar, porque só tem uma maneira de se subir, tem que baixar mais 15 metros desse pau de sebo. Aí o povo, 15 metros até eu subo. E aí fica, enquanto todo mundo discutia, chega um menininho amarelo, de calçãozinho, barriga grande, chega perto, olha para cima. O prefeito tinha decidido, colocou lá em cima uma caixa com dinheiro, e não tinha chamado a atenção. Ele achou, então vamos botar alguma coisa para chamar a atenção. Aí botou lá em cima, botou um galeto, botou linguiça, botou comida, fruta, uva, tudo. E o menino olhava lá para cima e via aquele pacote de comida lá. Aí ele, parece enquanto o alpinista discutia, porque tinha que cortar o pau e não tem. E o menino foi subindo. Quando ele subiu 2 metros, ele desceu, caiu no chão, na areia. Aquilo ficou com o abdômen todo encebado, melou de areia. Ele olhou de novo, subiu e começou subindo. E depois, não consegue. Então o menino vai subir, não consegue. E o menino subiu, e o povo gritava. E ele não viu ninguém. Quando chegou lá em cima, pegou a caixa que desceu, a caixa quase chega primeiro do que ele embaixo. Ele correu para casa. O cara ficou maravilhado, o alpinista não podia ficar desmoralizado. Disse, como é que pode? Esse menino tem uma técnica que eu preciso conhecer a técnica desse menino. Onde esse menino mora? Não, vamos levar você na casa dele. Ele leva para casa do menino, chega lá, estava uma festa, e os vizinhos dividindo comida, e o pai dele rasgando um galeto para um lado. E ele disse, olha, eu queria falar com o menino aí, o menino prodígio. Ele disse, não tem nenhum menino prodígio aqui. Tem um menino, disse, não, o nome não é prodígio não, o nome dele é Valdemar. Pois bem, eu queria falar com ele. Aí trouxe o menino para perto, o pai disse, o que você quer com meu filho? Não, porque eu preciso levar esse menino para estudar, esse menino tem uma técnica, eu preciso entender como ele conseguiu subir quando ninguém conseguiu mais subir. Disse, meu amigo, aí o segredo dele. Mas qual é esse segredo dele? Fome. Pois é, meu amigo. Já faz mais de uma semana que aqui quase não entra nada em casa, a fome foi tão grande. Sim, mas meu amigo, mas o povo gritava, não consegue. Aí vem o segundo segredo. Ele é surdo de nascença. Aí ele conseguiu. E aí nos faz pensar na busca de ser homem integral. Verdadeiramente precisamos ter fome de melhoria, ter fome de Deus e ser surdo aos barulhos do mundo, surdo às necessidades criadas que não fazem parte das nossas reais necessidades. Para ser integral num processo dinâmico, precisamos nos conectar com o divino, precisamos nos conectar com Deus e esquecer os barulhos do mundo e nos concentrar na fome de evolução, na fome de Deus, na fome de conquista do nosso processo evolutivo. Que Deus abençoe cada um dos senhores. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de aqui estar, pela oportunidade de, em teu nome, divulgar a doutrina. Que a tua bênção toque cada um dos nossos corações, que a bênção dos espíritos trabalhadores dessa seara derrame sobre nós, encarnados e desencarnados, as suas bênçãos
de força, de fortalecimento e de paz. Que possamos ir para os nossos lares sobre a bênção, sobre a confiança de que nunca estamos e de que nunca estaremos sós. Que assim seja, Senhor.